Cara, o YouTube tá cheio de vídeo de pessoas fracassadas, né? Como assim? Eu aposto que você já deve ter visto um vídeo cujo título é: Tenho 30 anos, não tenho emprego, não tenho dinheiro, não tenho mulher, sou um fracassado, beleza? De antemão eu te peço perdão pelo seguinte: o título desse vídeo é um clickbait, tá? Eu não tenho 30 anos, tenho um emprego, tenho um certo dinheirinho, sou casado, então eu não sou esse tipo de cara, mas eu quero falar sobre esse tipo de assunto, porque eu acho que eu posso ajudar, beleza? Se você clicou nesse vídeo é porque, de alguma forma, você se interessa por esse tema, tá? E nesse vídeo eu vou apresentar algumas reflexões aqui com diagramas, tá? Porque eu sou do tipo que precisa desenhar as coisas para entender, então, para explicar também eu acho que vai ser uma boa, certo? Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, esse daqui, pessoal, é um programa de desenhos e diagramas. Eu gosto de usar bastante, se chama ScaleDraw, tá? E eu quero falar sobre esse tema começando pelo seguinte: primeiras observações, não se sinta tão mal. Por quais motivos, né? Já eu aviso que esse vídeo vai ser um morde-a-sopra. Eu vou bater e depois vou acalmar um pouquinho, tá? Primeiro, não existe idade certa para conquistar as coisas, tá? A gente hoje vê jovens aí que conquistam muitas coisas e que ficam contando na internet, mas isso nunca foi a regra, isso sempre foi a exceção, tá? Então, pô, você ter um carro bacana depois dos 30, ter uma casa bacana depois dos 30, ter um relacionamento legal, consolidado depois dos 30, é o normal. Antes disso, é a exceção, beleza? Mas parece que hoje as pessoas estão invertendo um pouquinho essa lógica, mas não deveria, tá? Segundo ponto, é normal aprender com as próprias experiências. Então, eu ouço de muitas pessoas aí ao meu redor já há bastante tempo que, eu com a sua idade estava fazendo isso, aquilo, sempre numa conotação ruim, né? No sentido de fazer besteira. Então, sempre foi normal isso. Galera aí com 18, 19, 20 e poucos anos, dar várias cabeçadas na vida e aprender com as próprias experiências. A exceção é você aprender com os erros dos outros. É muito bom, mas se não foi o seu caso, tem crise, vida que segue, beleza? Terceiro ponto, nem tudo é culpa sua. Muita coisa depende de fatores externos. Isso aqui é fato, pessoal. Muita coisa depende da gente, mas muita coisa não depende, tá? Muita coisa aí que você sofre, digamos assim, é por conta do local que você vive, né? Que você nasceu, por conta da família onde você nasceu, fatores genéticos, fatores ambientais. Nem tudo é culpa sua. Próximo ponto aqui, quarto, né? Com 30 anos você ainda é novo. Isso aqui é um fato. Até os 20 a gente acha que sabe das coisas e não sabe de bosta nenhuma. Dos 20 aos 30 é momento de aprender com os próprios erros da cabeçada. E com 30, na minha visão, é onde a vida começa de fato, né? É ali onde você, digamos assim, já não pode errar mais, tá? Então, assim, ainda tem muito chão pela frente, beleza? Com 30 anos você ainda é novo. Quem disser que não, tá mentindo e quer te vender curso, tá? Próximo ponto. Às vezes você está bem, mas não percebe, pois se compara com as exceções. Pessoal, a gente vive aí a era da informação, rede social, o dia inteiro, as pessoas não saem do Twitter, não saem do Instagram, principalmente. E lá é tudo mentira, né? Você tá vendo a galera ali com carrão, com mansão, com a mulher mais gata. Cara, é a exceção da exceção da exceção. Muitas vezes é mentira, muitas vezes gente que faz coisa errada, que vende curso de como vender curso. Me desculpa aqui o termo, mas é a verdade. Fica rico em cima dos trouxão, da galera iludida. E você acha que você devia estar ali, vivendo a mesma vida, mas não, você só é um cara normal. Beleza? Então não se compare com as exceções. Ser é mais importante do que ter, porque dessa vida nada se leva. Então, o que importa de fato não é quantos dígitos tem na sua conta bancária, e sim aquilo que você faz para as pessoas ao seu redor que você gosta e até as que você não gosta, beleza? Então, dito isso, o que é verdade, né? Mas não são as únicas verdades que existem mais verdades. Dito isto, como não ser um fracassado, tá? Deixei aqui no meio. Aqui eu vou apresentar alguns pontos que eu acho que pode te ajudar caso você tenha se interessado por esse tipo de vídeo, tá? Eu segmentei aqui o tema por alguns tópicos, como por exemplo, profissão. Vamos lá, como é que fatores externos e fatores internos vão impactar na sua profissão? Fatores externos são aqueles dos quais você tem pouco ou nenhum controle. Qual que é a minha recomendação? Como que eu ajo com esses fatores, né, externos? Eu percebo e aceito, ou pelo menos tento aceitar. É difícil, mas é a única coisa que a gente pode fazer. Como, por exemplo, onde você mora atualmente, né? O melhor seria aqui dizer de onde você veio, onde você nasceu. Você não escolhe onde você vai nascer, né? E qual que é a sua base familiar, se tem uma família estruturada ou não. Como é que isso vai impactar na sua profissão? Bom,
Se você é de uma cidade minúscula do interior, cara, vai ser muito complicado trabalhar com tecnologia, por exemplo, né? Hoje a maioria das vagas são híbridas, não são remotas. Agora, se você quer trabalhar com animais, com plantação, esse tipo de coisa, e nasceu numa cidade grande, vai ser complicado também. Então, né, isso vai impactar muito na sua profissão. Qual que é a minha recomendação? Escolha a profissão que você pode ter. Porque se mudar de cidade é uma opção, mas é complicado. A gente sabe, né, que a gente é muito apegado aí a parentes, né? Mãe, pai, irmão. Muitas vezes você conheceu alguém, muitas vezes você já tem uma namorada ou é casado. E tipo assim, como é que você vai mudar toda a sua vida para um outro local por conta de uma profissão que você quer ter? Isso é muito complicado. E isso linka muito bem com essa observação que eu coloquei aqui, tá? E eu acredito fielmente nisso daqui. Profissão é ganha-pão, tá? É para você ganhar dinheiro. Não necessariamente a sua profissão corresponde a uma vocação ou a um propósito. Muitas vezes a gente novo ali fica pensando, bom, qual que é o meu propósito, o que que eu tenho que fazer da vida e tudo mais, e isso se confunde com a profissão. Mas nem sempre é uma boa, por quê? Às vezes a sua vocação é a música, só que você não vai ganhar dinheiro com música. Quem vai ganhar dinheiro com música é 1% ali, entendeu? Então, o que que você pode fazer? Você pode ser, sei lá, como eu já vi casos assim, tá? Conheço casos assim. Você é um fisioterapeuta que nas horas vagas você se dedica à música e você faz um canal de música, você fala sobre música, você ensina música. Mas aquilo ali é, no máximo, um hobby que se tornou também uma renda extra, tá? Mas a sua vocação, o seu propósito é a música. Sua profissão não é. Isso é normal, tá tudo bem. Não necessariamente a sua profissão tem que ser também a sua vocação. São coisas distintas e a gente tende a confundir e isso vai gerar muitos fracassos, beleza? Ou, por exemplo, eu trabalho com TI, esse é meu ganha-pão, mas eu amo fotografia e gosto de tirar. Fotografia talvez não seja um bom exemplo, porque tem muita gente ganhando muito dinheiro com fotografia e dá para ser uma excelente profissão. Mas acho que vocês entenderam o ponto. Não necessariamente você tem que ser um fotógrafo profissional. Você pode trabalhar com TI e ter um hobby de fotografia, né? Então, espero que tenha ficado claro isso daí, tá? Transforme muitas vezes a sua vocação e aquilo que você acha que é o seu propósito, transforma num hobby, transforma em algo que você faz nas horas vagas. Não necessariamente aquilo vai ser o suficiente para você pagar suas contas e para ter uma vida confortável, beleza? Raras são as pessoas que conseguem unir o útil ao agradável ali, tá? Voltando aqui aos fatores externos, né? Muitas vezes o bairro que você mora vai impactar também. Quanto tempo você leva para chegar aí no seu trabalho? Se você mora a mais de 4 horas de distância do seu trampo, tá ferrado, né? Então, isso é um fator externo que você dificilmente controla. E família desestruturada versus estruturada, isso daqui para mim acho que é assim, o fator externo mais influente de todos. Então, isso vai determinar muito, não só a sua profissão, como toda a sua vida. Então, você imagina que você veio aqui de uma família estruturada de advogados, né? Então, para você entrar na advocacia, cara, vai ser muito mais fácil, porque se você já tem familiares já nessa área, já tem um escritório, já tem tudo, como dizem, né? Você tá com a faca e o queijo na mão, velho. Você já tem tudo. Então, isso vai influenciar muito na sua profissão, né, e no seu desempenho. Agora, imagina que você não tem o mesmo exemplo. Você veio de uma família ali mais simples, humilde, e muitas vezes desestruturada no sentido de que, porra, seu pai foi comprar cigarro e não voltou mais. É triste, mas fazer o quê, né? Você não tem como mudar isso. Você tem que aceitar a realidade e agir a partir dela, tá? Essa é a minha visão. Então, fatores externos, você controla pouco ou não controla, não pensa muito nisso, não foca muito nisso, beleza? Vamos pro lado de cá, que é o que importa de fato, que é fatores internos. Habilidades, hard skills e soft skills. O que que eu quero dizer com isso? Muitas dessas pessoas que fazem vídeo dizendo sou fracassado e tudo mais, são pessoas que você chega, tipo assim, pergunta, cara, qual que é a sua profissão? Eu já fiz isso, já fiz aquilo outro. Não, o que que você faz agora, atualmente? O que aparecer eu faço, cara. Bom, o que aparecer, eu tô dentro. É complicado, porque assim, infelizmente, generalistas não têm valor no mercado, certo? Você não vai conseguir vender sua hora por uma grana que seja o suficiente aí para ter uma vida legal. Então, por mais simples que seja a sua profissão, tenha uma profissão, né? E vou dar um exemplo aqui, barbeiro, né? Cara, tem barbeiro que vai cobrar R$ 30 no corte. Tem barbeiro que vai cobrar 100. Tem barbeiro que vai vender ali um combo cabelo mais barba R$ 200.
e vai ter agenda lotada de cliente. Claro, novamente, depende da cidade, depende de muita coisa. Mas focando nos fatores internos, né? Vai depender muito da sua habilidade, das suas hard skills, que são o quão bem você corta cabelo, e da sua soft skill, que é sua comunicação, como você se vende, como você fala, como você faz o cliente se sentir bem, né? Então essa coisa do faço qualquer coisa, me conformo ali com pouco, fico sempre, né, naquele mesmo nível. Pô, corto cabelo há 10 anos do mesmo preço, tenho a mesma habilidade, não procuro desenvolver, fazer cortes diferenciados. Eu tô dando um exemplo aqui do barbeiro, mas pode ser qualquer profissão, tá? Ou muitas vezes o cara é irresponsável, né? Não tem compromisso com o horário, marca um horário, chega depois, ou promete entregar um determinado desempenho ali, entrega algo muito abaixo, faz besteira, né? Ou então aquele cara que fica esperando ordem, fica esperando cair do céu, ao invés de propor soluções, propor melhorias, propor algo diferente. Então, proatividade é o exato oposto desse esperar ordens, tá? E aqui eu vou sair um pouco desse exemplo do barbeiro, algo que eu domino um pouco mais, que é essa questão da TI, né? Cara, já fui estagiário e já vi muitos estagiários assim também, trabalhei assim com colegas, né, estagiários. Uma coisa que impacta muito na avaliação do estagiário é isso aqui, proatividade, palavra-chave. Tem muita gente que, tipo, se você não dá a ordem dela fazer algo, ela não faz nada. Então, isso é algo que você pode controlar, você pode ser proativo e isso vai afetar sua profissão de forma positiva. Você pode ser um cara responsável que cumpre o combinado e cumpre aquilo que é prometido. Isso vai impactar na sua profissão. Comunicação efetiva, você pode desenvolver sua comunicação. Um dos motivos de eu ter criado esse canal é desenvolver minha comunicação, tá? Aprimoramento constante. Não é porque você se formou numa faculdade ou fez um curso que é o suficiente. Dia após dia você tem que buscar ser melhor naquilo que você faz, seja essa profissão qual for, beleza? Então adquirir novas habilidades e melhorar as habilidades já existentes. Então isso daqui é muito importante. E eu tenho uma outra observação aqui que é: diploma perdeu valor. Ter um diploma não garante nada, mas não ter diploma, né, dificulta muito arrumar um bom emprego. Tá? E aí, por que eu tô falando de emprego? Essa questão de empreender é muito legal, só que, tipo, eu acho que o pessoal tá perdendo um pouco a mão nisso. E, enfim, talvez seja papo aí para um próximo vídeo, tá? Dito isso, resumo. Foque nos fatores internos aqui, ó. Não foque nos fatores externos. Foque em ter uma profissão específica, se aprimorar constantemente, ter uma comunicação efetiva, ter responsabilidade no trabalho e ser proativo, beleza? E lembre-se, trabalho é ganha-pão, não necessariamente é o seu propósito de vida, algo que tem que te realizar. E é assim que eu penso, tem dado certo, beleza, pessoal? Vamos entrar aqui em renda, que é um tópico muito importante também. Vamos lá, sendo direto aqui, né? Existem esses dois casos. Ganha pouco e o ganha muito. Ganha pouco dinheiro, tem duas situações aqui. Se não sobra, não tem o que fazer. O foco é em ganhar mais. Muitas vezes eu vejo a galera tentando economizar, 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 quando já não dá mais. Então é triste, mas não tem muito o que fazer, né? O foco tem que ser dar um jeito de ganhar mais. E se sobra, investe em você. O que é investimento? Aí a gente chega nesse tópico. Investimento de verdade, galera, principalmente se você ganha pouco, é saúde, conhecimento, experiências, habilidades e ferramentas de trabalho. Se você tem ali R$ 200 por mês para investir, cara, 10% de R$ 200 não vai mudar a sua vida. 20% de R$ 200 não vai mudar a sua vida. E aqui eu tô colocando um percentual alto ainda. Não vai. O que vai mudar? Investir em saúde. O que é isso daqui? Dormir bem. Se você dorme bem, se você tem uma saúde melhor, você vai render mais no trabalho, consequentemente você vai ganhar mais. O seu estudo vai render mais, você vai aprender mais, consequentemente você vai passar naquela prova, naquele concurso. Isso vai mudar a sua vida. Então, saúde é investimento, tá? Até mesmo porque se você não tiver uma boa saúde, você vai ter que gastar com remédio, vai ter que gastar com médico e o dinheiro, o pouco que tem já, o pouco dinheiro que você tem, você vai perder, né? Se você não tiver saúde. Então, saúde é puto investimento, é o número 1 aqui. Conhecimento. É aquela velha história, conhecimento ninguém te tira. Sobre o conhecimento, você não paga imposto, você não paga taxa. Conhecimento te abre portas, conhecimento faz você ser mais produtivo, fazer mais em menos tempo. Conhecimento é chave, é muito importante, então não preciso nem falar, tá? Conhecimentos diversos, não necessariamente aquele conhecimento engessado da escola, da faculdade. Eu tô falando de conhecimento no geral mesmo, beleza? Experiências. Por que eu coloco experiências? Porque, assim, existem muitos caminhos, muitas profissões, muitas habilidades
que podem mudar a sua vida, mas que você nem sabe que existe. E por que você não sabe que existe? Porque você não teve experiências com pessoas e com um ambiente que te mostraram que aquilo ali existe. Então você nem sabe que existe aquele caminho, porque você não teve experiências, né, para te apresentar aquilo. Habilidades diversas. Então, por exemplo, talvez esse canal aqui me renda alguma coisa no futuro, não sei. Mas como é que eu crio esse canal? Como é que eu gravo os vídeos? Como é que eu edito? Habilidades que a gente vai adquirindo, né? Ou até mesmo dentro da minha própria profissão. Eu tive que adquirir a habilidade de programar, eu tive que adquirir a habilidade de resolver problemas relacionados a computador, eu tive que adquirir várias habilidades e isso fez com que eu conseguisse o emprego, enfim. Então, investimento é habilidade. Se você foca em investir em um curso que vai te dar alguma habilidade, de fato, né, prática, isso é um excelente investimento, beleza? Ferramentas de trabalho. Se você é fotógrafo, invista numa boa câmera. Se você é marceneiro, invista num, sei lá, num serrote, numa Makita, enfim. Se você trabalha com TI, invista numa boa máquina. Se você é entregador, invista numa motocicleta. E por aí vai. Então, ferramenta de trabalho é investimento, porque te permite fazer mais em menos tempo. Agora, se você ganha pouco, sinto lhe informar, 10% de nada é nada. Eu fiz um cálculo aqui, pessoal. Se você investir 10% de um salário mínimo, isso vai resultar em quase R$ 2.000, né? 1920, em um ano de trabalho. Cara, isso daqui é muito pouco, não vai mudar a sua vida. Então, esses 10%, compra de livro. Se sobrar 10%, que muitas vezes não sobra, né? Muito pelo contrário, fica faltando. É por isso que tá aqui, ó. Se sobra, investe em você. Agora vamos pro segundo caso aqui, tá? Porque mas quem tem muito dinheiro não é fracassado. Não, tem pessoas que têm muito dinheiro e ainda assim se sentem fracassados, porque, enfim, devem mais do que tudo ali. Aqui, ó, pessoal, mesmo esquema. Se não sobra e você ganha muito dinheiro, você tá mal acostumado. Você tá vivendo acima, um nível acima do que você deveria. Então, é a realidade. Você ganha muito dinheiro e não sobra, você tá vivendo errado, você tá gastando muito. Sendo direto e reto, assim. Se sobra, investe em você. Da mesma forma. Primeiro investir em você, né? Agora, ainda assim sobrou grana, você investiu em você, você tem um bom material de trabalho, você tá fazendo cursos, você tá tendo experiências, você tá cuidando da saúde, e mesmo assim ainda sobra uma grana, opa, aí sim, reserva de emergência, Selic, CDB, Bolsa de Valores, cripto, o que você quiser, mas aí já é um passo além, beleza? Então, finalizado aqui a questão da renda, o que você faz com a sua renda, né? Dependendo se ela é muito ou se ela é pouca, tá? Bora pro próximo aqui, patrimônio. E aí eu já dei um spoiler ali do próximo tópico, mas vamos deixar de lado, tá? Patrimônio. Aqui, pessoal, eu coloquei minha opinião em forma de algumas frases. Primeiro, roleiro só se fode e perde tudo. Pessoal, muitas pessoas têm até uma renda legal, muitas pessoas têm até uma certa inteligência, mas vivem fazendo rolo, cara. Por que que você precisa trocar seu carro todo ano? Por que que você precisa pegar sua motinha que você acabou de comprar faz 3 meses, trocar com outro cara, dar um valor de diferença, sabe? Eu nunca vi um roleiro que se dá bem, que tem alguma coisa na vida. Todo roleiro só se fode, porque o roleiro ele quer ser o espertão, mas vai chegar um dia em que ele vai achar um cara que é mais esperto do que ele, e aí ele vai se ferrar, porque ele vai pegar um carro que ele acha que tá novinho, mas que por dentro tá só o bagaço. E aí ele vai gastar uma grana para reformar, para fazer a manutenção e vai sair no prejuízo. Para com esse negócio de rolo, de querer ficar trocando as coisas, beleza? Senão você nunca vai ter patrimônio, você vai ficar gastando ali. Próximo ponto aqui. Cuidado com financiamento e parcelamento. Duas frases que, para mim, resume esse cenário aqui. Não conte com ovo no cu da galinha. Desculpa o termo, mas enfim, eu gosto de ser mais direto aqui nesse tipo de vídeo. O que significa isso? Muitas vezes você vai financiar uma coisa, um automóvel, por exemplo, contando com um salário que você nem sabe se você vai receber, porque você pode ser mandado embora a qualquer momento, né? Então isso é muito complicado e muita gente se ferra desse jeito, entendeu? Então você não pode, tipo, comprometer uma renda que nem existe ainda, tá? Eu sei que é complicado, porque muita pessoa ganha pouco e acha que essa é a única forma de ter alguma coisa. Então eu não vou nem dizer não financie ou não parcele, mas tenha cuidado. É por isso que eu coloquei aqui, ó, cuidado, tá? Seja bem pé no chão com relação a isso, porque você não pode contar com o ovo, né, no cu da galinha. E próximo aqui, ó. Rico paga 2, pobre paga 3. O que eu quero dizer com isso?
Como assim o rico paga 2, né? Vou colocar de novo o exemplo do automóvel. Vamos pegar um carro. Como a gente tá falando de rico, o rico vai pegar um carro ali de 200 mil reais, 300, enfim. Ele vai pagar um para concessionária e um para o governo, porque é imposto, tá? Normal, faz. Infelizmente é assim. A gente tem que pagar um pro governo aí. E como assim o pobre paga 3? O pobre não tem dinheiro para dar à vista. Então o que, que ele vai fazer? Ele vai pagar um para concessionária, um pro governo de imposto e um pro banco, porque é juros. Então, é por isso que rico paga 2 e pobre paga 3, né? Então, novamente, muito cuidado com o financiamento e parcelamento, porque evite pagar 3. Sempre que for possível pagar só 2, pague só 2. Ó, vou comprar uma moto. Pague 2, evite pagar 3. Ah, mas não tem jeito, é ferramenta de trabalho e, porra, eu tenho que comprar porque senão não vou ter, é o único jeito. Beleza, tudo bem, né? Mas sempre que der para evitar pagar 3, evite. Pague o da empresa ali que tá te vendendo e pague o do governo, porque se não pagar o do governo também, ele encrenca, suja o seu nome, né? O CPF fica ali bloqueado na Receita Federal. Próximo ponto. Não queira pagar de riquinho para impressionar os outros. Isso aqui é uma tristeza, né? A gente vê muitas pessoas aí que não têm condições de ter algum determinado objeto de desejo, mas ele faz de tudo para comprar aquilo ali, que ele nem precisa, não é uma ferramenta de trabalho, não é uma necessidade, é um desejo que ele tem daquilo dali para mostrar para os outros que ele é o fodão, mas ele não é. Então isso daí vai quebrar suas pernas. E por último aqui, lembre-se quando a esmola é demais, né, o santo desconfia. Então isso daqui é um ditado que é muito real. Muitas pessoas perdem muita grana porque caem em golpe. E todo golpe é parecido. Todo golpe começa com grandes promessas, né? Então, se você ter esse ditado na sua mente, isso vai te impedir de perder dinheiro, porque vai te impedir de cair em golpe, né? Quantas histórias vocês já não ouviram de um terreno que custa baratinho, né? E que no final das contas não tem terreno, coisa nenhuma. Enfim, não vou entrar em detalhes, mas é basicamente isso. Se você cair em golpe, você vai perder muita grana e isso vai contribuir para que no futuro você se sinta fracassado. Então, não acredite em coisa muito baratinha, não acredite que você tirou a sorte grande, porque muito provavelmente você não tirou a sorte grande, tá? Vamos pro próximo aqui, relacionamento. Muitos desses vídeos aí de pessoas que se dizem fracassados, eles dizem também que não tem nenhuma parceira e tudo mais. É um tema muito complexo, é um tema com muitos fatores, muitas camadas, mas em resumo, o que que eu vejo, tá, pessoal? Sendo assim um pouco chulo também. A gordinha não quer o calvo e o calvo não quer a gordinha. A galera tá escolhendo demais. Novamente, Instagram, né? Então você é um, desculpa o termo, você é um fudido, pobre, barrigudo, calvo, e você quer aquela atriz de Hollywood. Cara, não vai rolar. Aceite a gordinha aí da sua rua, porque você pode ser muito feliz com ela e ela com você. Então, sempre foi assim. Por que que agora não vai ser, né? Antes a nossa referência, ela era. Antes que eu tô falando assim, antigamente, a referência sua é as meninas da escola, da rua, tudo mais. Hoje em dia você tá vendo a atriz de Hollywood, você tá vendo a atriz da Globo, você tá vendo aquela famosinha do Instagram e tipo, não é pra você, não é pro seu bico. E o mesmo vale pras mulheres, né? Tipo, pô, a mulher é gordinha, mas ela não quer o calvo. Aceite o calvo, ame o calvo, tenha uma vida feliz com o calvo, né? Por que não? Tá? Próximo ponto aqui, ninguém é perfeito, todos temos defeitos e qualidades. Então assim, ninguém existe pra satisfazer nossos ideais que a gente tem na nossa cabeça, nosso modelo perfeito. Todo mundo tem defeito e qualidade, então cabe a gente ter que lidar com isso, ter que aceitar. Próximo ponto. Todo mundo quer o bonitão e a bonitona do Instagram. Isso daqui meio que eu já falei, né? Então, em resumo, eu acho que não preciso dar mais detalhes. Próximo ponto. Primeiro esteja bem, se resolva. Depois procure alguém para somar. Pessoal, tem pessoas que não estão no momento de ter um relacionamento, né? Se você não tem cinquentinha para levar a mina na esquina tomar um açaí, o que você tá pensando em namorar, né? Essa é a real. Então, também vamos colocar assim, do lado da menina. Às vezes ela não tem nenhuma profissão, não tem nenhum curso, não tem nenhuma ideia do que ela quer fazer da vida e ela tá atrás de homem. É complicado isso daí, tá? Primeiro esteja bem, se resolva, não só financeiramente, mas seu psicológico também, né? Sua cabeça. E aí você procura alguém pra somar. Agora, ninguém quer estar com uma pessoa que traz problemas. A gente quer estar com uma pessoa que nos traga soluções, nos traga momentos bons, né? Chegue pra somar. Claro, se depois disso vocês passarem por dificuldades, normal, faz parte. Mas pelo menos você já criou aquele vínculo, você já criou aquele afeto.
No comecinho, quando você tá se conhecendo, né? Você tá conhecendo a pessoa, você não quer problema, você não quer desafio. O desafio vem depois, que você já tem esse vínculo, tá? Beleza? Próximo. Isso aqui é um grande erro que eu vejo. Ninguém muda ninguém. As pessoas não são objetos que você pode reformar, pois elas têm o livre-arbítrio. Então, esse também é um fator muito comum aí dos fracassos nos relacionamentos. Eu vejo muitas vezes assim: ah, essa menina ela é sem noção, ela se endivida pra caramba, ela quer tudo pra ontem, é tudo do jeito dela, ela é mimada, mas eu vou mudar. Não vai mudar ela, tipo, ela tem o livre-arbítrio, você não vai mudar. Ou então, mesma coisa, a menina: ah, ele é Zé Droguinha, ele é noinha, mas eu vou consertar ele, eu vou mudar ele. Não vai. Desiste, esquece. As pessoas não são objetos que a gente pode reformar. Elas mudam se elas quiserem. E aí você pode ajudar, mas não espere por isso, beleza? Porque pode não acontecer, dificilmente acontece. Então, em resumo, escolhemos demais e ainda escolhemos mal, porque escolhemos com os parâmetros errados, tá? São os meus 2 centavos aí sobre relacionamentos. Resumindo tudo, tá? Tudo isso que eu falei tem a ver com esses pontos aqui, tá? De forma geral, por que que a galera, ao meu ver, cria esses vídeos se dizendo, ah, eu sou fracassado e tudo mais? São pessoas que procuram atalhos aí durante a vida. Esses são os principais engodos, né? Elas procuram muitos atalhos e tem uma frase que eu gosto que é mais ou menos o seguinte: o atalho para o céu é o caminho mais rápido para o inferno. E é pura verdade, porque não existe atalho. O atalho é uma armadilha, né? Isso que é um engodo, é uma enganação, é uma armadilha. Não procure atalhos, faça o que tem que ser feito. Tá? Nada é fácil, não queira o caminho fácil porque não existe. Isso daí vai te levar pra ruína. Próximo, pensar que a grama do vizinho é mais verde. Erro também. Ah, a profissão do cara é mais legal do que a minha, é melhor do que a minha. Não é. Toda profissão tem seus desafios. Ah, porque a vida do cara é melhor do que a minha. Não é, ele só vai postar a parte boa, ele só vai postar a foto que ele tá bonitão, ele não vai postar a foto em que ele tá na pior. Então você acha que a vida dele é melhor que a sua, mas não é. Tá? Então a grama do vizinho não é mais verde, na maior parte dos casos. Próximo, esperar algo do governo. Não espere nada do governo, não interessa se é de esquerda ou de direita, não tô nem aí pra qual que é a sua opinião, você também não tá nem aí pra qual que é a minha opinião sobre política. Não é sobre política, é sobre não espere nada do governo, porque você não tem controle. Talvez o governo te ajude com uma lei XPTO, talvez o governo te ajude com algum benefício, mas não espere por isso, porque não depende de você, não tá no seu controle e muito provavelmente não vai acontecer, tá? Próximo ponto, contar com a sorte. Eu quero ter sorte, todo mundo quer ter sorte, mas eu não conto com a sorte, né? O que é a sorte na minha visão? Você tem um acontecimento que você não controla, como por exemplo uma oportunidade que te aparece. Só de que nada adianta essa oportunidade se você não estiver preparado para ela, você não está capacitado. A oportunidade vai passar e você perdeu. Então assim, não conte com a sorte. Ela vai aparecer cedo ou tarde, às vezes em maior grau, às vezes em menor grau. Mas se você não souber aproveitar, se você não estiver pronto para aproveitar, não adianta. Então não conte com a sorte, tá? Próximo ponto aqui, acreditar que é vítima. O que que acontece, pessoal? É muito complicado falar isso daqui porque tem muitas pessoas com uma vida realmente difícil, que passam por muitas dificuldades, diversas, né? E é muito triste, mas assim, por mais que em alguma medida você seja vítima, né? De alguma situação, de algum acontecimento, se você só ficar pensando nisso, se você só ficar focando nisso, nada vai acontecer de bom. Então, mesmo que de fato você seja uma vítima, não fique pensando nisso, não fique acreditando que é, tá? E agora, saindo um pouco desse aspecto de que talvez você realmente seja uma vítima, tem muita pessoa que não é vítima, mas acha que é. Então, o melhor mesmo é nem acreditar que você é uma vítima, porque senão isso te paralisa. Não fique pensando que é vítima, faça o que você puder fazer, o que tiver ao seu alcance, não fique pensando nisso, tá? Por último aqui, acreditar que precisa ser milionário. Eu vou colocar aqui que precisa ser rico, tá? Acreditar que precisa ser rico pra ser feliz, enfim, pra ser alguém bem sucedido, você precisa ser rico. Não necessariamente. Dinheiro é importante sim, é muito bom, mas você não precisa ser rico, podre de rico. Você precisa ter ali o suficiente para ter uma vida confortável, para poder ajudar as pessoas que você quer ajudar, da sua família, para poder não ficar se preocupando. Por exemplo, putz, eu vou sair agora, eu vou pegar o carro aqui, vou dirigir, mas e se eu bater o carro? E se alguém bater em mim? Putz, eu não tenho R$ 1 furado para consertar. Isso é horrível, ter esse tipo de pensamento. Então, você precisa de grana para dirigir ali
Com o mínimo de tranquilidade de você pensar, pô, eu tenho dinheiro pro seguro, se acontecer qualquer coisa, eu tenho uma reserva de emergência. Então, isso é muito bom. Mas isso não é ser rico. Ou então, tá chegando aí o Natalzão, vou fazer uma ceia bacana, vou comprar tudo que tiver vontade. Isso é muito bom, isso precisa de dinheiro, mas isso não é ser rico, isso é ter uma condição ali legal. Ou então, quero tirar umas férias aí, quero ir pra praia, tal, tomar uma água de coco. Muito bom, precisa de dinheiro, dinheiro é muito bom. Mas isso não é ser rico. Então, todas essas coisas nos dão calma, paz, tranquilidade e nos deixam alegres. Mas isso não é ser rico. Então, muito cuidado com essa coisa. Você não precisa ser rico, você não precisa ter Ferrari, Lamborghini, mansão. Isso é um golpe aí da galera que quer te vender curso, tá? Isso pode acontecer, mas não conte com isso, não espere com isso. Então, aqui tem minha conclusão, e aí tem um textinho, basicamente. Eu vou mudar aqui a visão da câmera e vou ler para vocês, pra gente concluir aqui, tá? Aqui eu vou tentar ser um pouco mais conciso, né? Vou tentar reunir aí o resumo de toda essa reflexão. Bora lá. O mais provável é que você seja apenas uma pessoa comum, mas em um tempo incomum. Uma pessoa que ganha um salário baixo ou até médio, mas em um tempo em que tudo é caro e fica cada dia mais caro. Você é só uma pessoa normal que aprende com os próprios erros em um tempo em que não temos muito tempo para errar. Uma pessoa que leva tempo para se descobrir em um mundo que muda muito rápido. Você é apenas uma pessoa normal, bombardeada diariamente pelo marketing de uma vida perfeita, de um corpo perfeito, de uma renda alta, do sucesso que vem na casa dos 20 e poucos. Você é só uma pessoa normal que se empolga e gasta mais do que deve com coisas que não precisa. Mas isso não é o fim do mundo, isso dá para mudar. Você é só uma pessoa normal que procura atalhos ou formas de levar vantagem. E um dia você vai perceber que esse tipo de comportamento é uma armadilha. Que tal esse dia ser hoje, né? Em tempos difíceis, não podemos nos dar ao luxo de viver uma vida normal. Feliz ou infelizmente, devemos adiantar em alguns anos o aprendizado que vem depois dos 30. Para enfrentar esse mundo atual, devemos ser jovens senhores. Aceite o que não pode mudar e mude o que pode. O melhor dia para isso é hoje. Então, pessoal, o que eu quis dizer com todas essas coisas aqui que eu escrevi, né? Novamente, se você tá na casa dos 30 aí, cara, você só é um cara normal. Ainda tem chão pela frente, muita coisa ainda para viver, para descobrir, para aprender, para acertar. E se você tem menos do que isso, tá na casa dos 20 e poucos, o que eu te digo? Tente adiantar um pouquinho esses muitos aprendizados, que normalmente só vem tarde, para que o sofrimento seja um pouco menor. Porque por mais que todas essas coisas que eu disse sejam verdades e essa pessoa que se acha fracassado, na verdade, só é um cara normal, hoje nós não podemos nos dar ao luxo de sermos normais, porque o mundo tá muito difícil, né? As coisas estão muito caras, a inflação aí correndo o poder de compra, as cidades estão um caos, uma loucura, mercado de trabalho maluco, muda todo dia, nova tecnologia do momento, relacionamentos também estão bem complicados. Se você puder adiantar os conhecimentos que só vêm um pouco mais tarde na vida, né? Adquirir essa sabedoria já na casa dos 20 e poucos, melhor ainda. Mas se não der também, não acha que é o fim do mundo. Então, em resumo, é isso. A gente tá falando de pessoas normais, vamos reconhecer isso. Você não é um fracassado, você só é um cara normal. Tente aprender com essas coisas que eu comentei aqui no meu vídeo, com o vídeo de outras pessoas também. Eu espero ter ajudado, tá? Então, se você gostou, se inscreva aqui nesse canal, comente, se sinta à vontade para comentar, para curtir, para xingar também, se você discorda. Fica à vontade. Nesse canal aqui eu procuro falar sobre algumas reflexões sobre carreira, mercado de trabalho, tecnologia, segurança da informação, enfim. O nicho desse canal são os meus interesses, beleza? Muito obrigado e até a próxima.